Povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Escute o que a palavra hoje tem para nos dizer. E a palavra está no livro de 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. E a palavra nos diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem mais. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui o apóstolo João, escrevendo esta carta para a igreja, e hoje essas mesmas palavras são para cada um de nós, ele diz: olha, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não venham pecar. Quando a gente entende, compreende o evangelho, a palavra está dizendo que é para a gente não pecar. Mas a palavra também diz: se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado. E ele é justo, ele é correto. O que é que a palavra está nos ensinando? A palavra está dizendo: se porventura a gente tropeçar, a gente cair, a gente vier a pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele veio para esta terra para salvar um povo. Que povo? O povo que acredita nele. O povo que acredita no seu sacrifício. O povo que acredita que ele veio para salvar, para libertar, que ele comprou pelo alto preço. Um povo que crê na sua palavra. Um povo que crê que ele veio para pagar um preço muito alto. E esse preço não era dele, esse preço era nosso, por causa de Adão. Adão fraquejou, Adão pecou e não confessou e não confiou em Deus. Adão se escondeu. Quando Deus chegou lá no jardim e disse: Adão, cadê você? Ele disse: eu estou escondido. Mas por que você está escondido? Porque eu estou nu. E aí Deus perguntou: e quem falou para você que você está nu? E aí a esposa dele disse: eu fui enganada pela serpente. Jogou a culpa na serpente e não confessou o seu pecado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Adão, como um homem que ele deveria ter tomado a posição para falar a verdade para o nosso Pai, para o nosso Deus, ele também estava escondido e fraquejou. E falou assim: a mulher que tu me deste, ela fez com que eu comesse da fruta. Então ele fraquejou. Ele não confessou. Ele colocou a culpa em outra pessoa. E isso acontece hoje, nos dias de hoje, desde o início. Pessoas colocando suas culpas, seus defeitos, seus pecados em outras pessoas. Mas aqui a palavra está dizendo que nós temos um advogado. A palavra também nos ensina que ele veio para esta terra para comprar todos aqueles que crê, porque a palavra diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Então ele é o nosso advogado. E ele está aqui para nos defender, porque ele já nos comprou, ele já salvou, ele já libertou do pecado, daquele pecado que Adão cometeu e estragou toda a raça humana. Toda a raça humana, ela nasce estragada por causa do pecado de Adão. Mas quando Jesus Cristo veio para esta terra, este homem veio para esta terra para comprar um povo que acredite, um povo que entenda, que compreenda que ele fez por cada um de nós. Ele obedeceu à ordem do Pai, vindo nos comprar, vindo pagar um preço muito alto. E ele pagou esse preço. E a palavra diz que esse preço foi pago com seu sangue. E quando Jesus Cristo estava naquela cruz, derramando o seu sangue, era lavando o pecado de todos aqueles que acreditam nele. E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. E todo aquele que acreditar nessas palavras, a palavra diz que esta pessoa não vai perecer, que esta pessoa não vai morrer. Então creia, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, creia que Jesus Cristo pagou um preço muito alto por cada um de nós. E a palavra diz que estas palavras
são para que a gente não venha pecar. Mas se porventura a gente venha pecar, que a gente não venhamos nos esconder. Existem muitas pessoas conhecedores da verdade, conhecedores da palavra, que quando começa a pecar, se envergonham. Não querem mais estar na presença de Deus, porque pecaram. Mas aqui a palavra nos fortalece, nos dá um conforto. Não se afaste. Não é necessário se afastar. O que é necessário? Procurar o advogado. Procurar aquele que pode te salvar, te libertar, porque foi isso que ele já fez. Então ele é o nosso advogado. Quando muitas vezes acontece alguma coisa nesta terra, terreno, né, conosco, e nós vamos para numa delegacia ou no cartório, no fórum, primeira coisa que a gente quer fazer, liga para o meu advogado terreno. Da mesma forma, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura a gente pecar, a gente vier cair em contradição contra a palavra do Senhor, não é necessário a gente se afastar, porque precisamos colocar em nosso coração que Ele já fez por nós. Ele já nos comprou. Ele já nos salvou. E nós temos um advogado, e esse advogado, ele é eterno. Ele é eterno. Esses advogados que nós temos aqui na terra, toda vez que a gente liga para ele, ele está disponível. Imagine Jesus Cristo, na hora que você se curva diante dele e pede perdão diante dele. Ele é justo e vai te perdoar. Só que a palavra diz, quando ele estava conversando com a mulher adúltera, e muitas pessoas trouxeram esta mulher na frente do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele pudesse condenar aquela mulher, muitos estavam ali para condenar, para apedrejar. Mas aí Jesus Cristo disse assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E todos se retiraram. E ali ficou a mulher e Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse, mulher, cadê teus acusadores? Aonde eles estão? Ela disse, Senhor, aqui não tem nenhum. Todos foram embora. Ele é o advogado. E o advogado respondeu assim, eu também não vou te acusar. Ele é o advogado, ele é o juiz. Ele diz, eu também não vou te acusar. Agora vá e não peques mais. Estas mesmas palavras, João está aqui dizendo, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, ele é correto. Se aproxime dele. Não tenha medo de se aproximar dele. Porque Adão contaminou toda a raça humana, porque Adão foi fraco. Teve medo da presença do Senhor. Na hora que ele pecou, ele teve medo de vir até Deus e dizer, eu pequei, eu falhei, eu errei, me perdoe. Ele se escondeu, ficou escondido e por causa dele toda a raça humana foi contaminada pelo pecado. Toda a natureza foi contaminada pelo pecado por causa de Adão. Mas depois de muitos e muitos séculos para frente, veio outro homem, chamado Jesus Cristo. E esse veio para salvar, para libertar. Ele veio com essa ordem do Pai. E essa ordem foi cumprida por ele, na cruz do madeiro. E agora ele quer que todos nós acreditamos nisso. E que a gente venha viver uma nova vida na presença do Pai, quando a gente acredita em Jesus Cristo. Mas a palavra diz, se por acaso você pecar, lembre-se que nós temos um advogado. E ele está sentado à direita do Pai, cuidando e zelando de todos aqueles que crê. Não se afaste de Deus, não se afaste de Jesus por causa do seu pecado. Permaneça, continue, porque a palavra diz que quando a gente estamos em Cristo Jesus, nós temos vida e nós temos vida eterna. E pode ter certeza que nós iremos ser
que nós iremos ser restaurados por Ele cada dia mais, abandonando os nossos pecados. Mas a gente precisa estar na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo. E a palavra diz mais no verso 2: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E a palavra está dizendo que Ele pagou os nossos pecados. Ele foi a propiciação. Ele foi o próprio pagamento. Preço alto. O apóstolo João aqui falando, ele diz pelos nossos pecados, que ele estava falando para as pessoas daquela época, mas ele diz, e não só pelos nossos, mas também pelas pessoas do mundo inteiro. Ele pagou o preço. A palavra está dizendo que ele foi a propiciação. Ele pagou este preço muito alto para cada um de nós. Preço que era nosso. Mas nós não tínhamos possibilidades de pagar. E o próprio Deus veio em forma de homem para pagar este preço tão alto. Preço de cruz, derramando o seu sangue, morrendo para pagar nossos pecados. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, para que todos nós também tenhamos este privilégio, esta graça de ressuscitar e irmos morar com o Pai. E a palavra diz no verso 5, diz assim, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E quem guarda a sua palavra, quem crê nas suas verdades, quem acredita em Jesus Cristo, a palavra está dizendo que nós somos aperfeiçoados dia após dia. Pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, somos aperfeiçoados. Precisamos acreditar na palavra do Senhor. Precisamos acreditar em Jesus Cristo. E não se afastar. E não ter medo. Mesmo que aconteça da gente falhar. Mas não vamos ser covardes. Se esconder como Adão se escondeu. Fale com Jesus Cristo. Porque a palavra está dizendo que Ele é o nosso advogado. E se a palavra diz, eu acredito. Converse com Ele. Porque nós temos um advogado. E Ele está na presença de Deus. Cuidando e zelando de cada um de nós. Tome posse da palavra. Povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Não se acovarde. Mesmo diante das tribulações, das aflições. Mostre sua causa ao seu advogado Jesus Cristo. E ele é justo para julgar. Ele é correto. E como ele disse àquela mulher, vai e não peques mais. Ele diz hoje a cada um de nós, não importa o seu pecado, não importa o que você fez, não importa qualquer coisa que você tenha feito ou está fazendo, não se esconda, não esconda seu rosto, não fique escondido. Se mostre para Deus, porque a palavra está dizendo que Ele é o nosso advogado. E o advogado é para saber das nossas causas, dos nossos problemas, o que foi que nós fizemos, para que Ele possa julgar a nossa causa. Mas é preciso confessar a Ele, a homem não, a Jesus Cristo. Confesse o seu pecado e com certeza Ele vai perdoar. Porque lá na cruz, Ele já perdoou. Agora Ele precisa te ouvir. Porque Ele é o nosso advogado. E o que é que a gente faz em relação a um advogado? A gente convoca o advogado e conta para ele as nossas falhas, o que foi que nós fizemos, por mais errado que seja. Mas a gente confessa ao advogado aqui da terra o que foi que nós fizemos. Porque se ele não souber da verdade, ele não pode nos garantir na frente do juiz aquilo que a gente cometeu, aquilo que a gente fez. Então, do mesmo jeito é Jesus Cristo. Converse com Ele. Mostre sua causa a Ele. Porque a palavra diz que Ele está sentado ao lado do Pai. E é Ele que vai resolver com o Pai. Não somos nós. Porque nós fomos comprados por Ele. Estamos enxertados
nele, vivendo com ele. E ele resolve os nossos fardos, os nossos problemas e as nossas causas. Porque a palavra diz que ele é o advogado justo. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus. E não se esconda diante de Deus, diante de Jesus Cristo, porque ele é o nosso advogado. Amém? Igreja abençoada do Senhor.